Olá, gente. Então, como é do conhecimento de vocês, eu estive de atestado, ainda não estou bem, mas aí decidi não forçar a minha voz. Então, vou passar, no caso, essa revisão em um formato, no caso, um formato de vídeo. Então, o assunto de vocês da unidade é poesia, poema, prosa e soneto, certo? Tanto para o pessoal que estão iniciando nessa unidade, quanto para os que iniciaram na anterior. Peço que prestem muita atenção, pois esse assunto ele irá auxiliar vocês nas avaliações que virão até o dia 19, que é o dia de fechamento da nossa unidade. Então, nós temos aí, no caso, a poesia, poema e prosa, a prosa e o soneto, que no caso são termos frequentemente utilizados no contexto literário, alguns como sinônimo, apesar de designarem elementos diferentes, ou seja, querendo ou não, como eu expliquei para vocês, eles são diferentes, certo? Enquanto o poema, a prosa e o soneto são estruturas textuais distintas ligadas exclusivamente à literatura, já a poesia, no caso, ela é a própria expressão artística pretendida e pode estar presente em qualquer ramo das artes. Ou seja, você pode fazer a poesia onde você achar melhor. Já o poema, a prosa e o soneto já são ligados à literatura. Se você for olhar, a prosa ela é muito utilizada no dia a dia, tá? É um formato mais, digamos, mais utilizado, como já foi explicado, e mais fácil de a gente, no caso, fazer essa redigir, no caso, não é isso? Aí nós temos a questão da poesia, o que seria, o que será. Poesia, na verdade, é a intenção estética pretendida pelo artista, que através da sua arte busca expressar, no caso, uma ideia ou sentimento. Então, a poesia ela vai ser, no caso, um elemento subjetivo e abstrato. Digamos que em uma poesia você não vá direto ao ponto como em uma prosa, né? Então, na poesia, no caso, eu tenho aí alguns elementos que eu vou utilizar muito a questão da emoção, digamos assim. A poesia ela está presente em poemas, pinturas, fotografias, músicas e qualquer outra forma de arte. Por ser a própria expressão artística, a poesia pode se manifestar através de várias formas, como na escolha de cores, em uma pintura, na métrica e nas rimas. Em um poema, aliás, nas rimas em um poema, na entonação, né, de voz, no caso, em uma música. Então, as músicas, muitas músicas, não são todas, né, porque tem umas músicas que a gente não vai nem citar aqui, mas a poesia a gente quase que não vê. Então, nesse caso aí, até na entonação de voz, ao cantar uma música, né, tem muita música com poesia. O termo, ele é originário do grego, pois que significa fazer ou criar. Portanto, sua origem etimológica já demonstra que a palavra pode fazer referência a qualquer produção artística. O que seria o poema? Já o poema ele vai ser uma estrutura textual pertencente ao gênero lírico da literatura, como foi abordado acima. Ele é organizado em versos e estrofes. O número de versos é livre e pode variar dentro desse mesmo poema. Porém, com exceção da organização em versos e estrofes, não vai existir, no caso, uma regra fixa que caracteriza esses poemas. Então, os poemas podem conter ou não rimas, alterações, metáforas, quaisquer outras técnicas ou figuras de linguagem a critério do poeta. No caso, se vocês quiserem ver mais essa questão de
figuras de linguagem, no caso, está um pouco direcionado à questão da redação, certo? Mas é importante, vocês podem pesquisar figuras de linguagens e aí vocês vão saber do que se trata. Quais são esses tipos de poema? No caso, ele pode ser lírico, épico, dramático e narrativo. O lírico, no caso, vai descrever os sentimentos e pensamentos desse poeta. O épico, ele é focado em situações e entidades míticas e reais. Salvo engano, eu falei um pouco sobre a questão dos gêneros textuais e tudo mais na primeira unidade. E foi relatada algumas questões, por exemplo, a questão épica, enfim. Podem olhar lá no grupo que vocês vão encontrar materiais relacionados, só que estão na primeira unidade. E no caso poema, no caso dramático, que é formado através das falas desses personagens, e o narrativo, que no caso vai descrever uma história. Aí nós temos aí a diferença entre poema e poesia.